Os caçadores-coletores de Chauvet podiam não ter teóricos de arte, nem apreciarem a sua arte apenas como arte. Mas isso não significa que não possamos fazê-lo hoje, em relação às suas criações geniais. O facto da arte ser um conceito histórico não impede que não possamos atravessar as barreiras do tempo e reconhecer como nossas obras que certamente foram criadas com uma intencionalidade bem distinta. Vejamos agora a questão da relação entre arte e cultura. Não foi por acaso que Clive Bell pôde formular, no princípio do século XX, um princípio global de interpretação das obras artísticas, independentemente das culturas que as fizeram emergir. O contexto é conhecido. Nos finais do século XIX, sucediam-se as exposições universais, por todo o lado, aquilo que depois mais tarde deu origem também em Portugal do Expo. E esse facto não foi indiferente para a criação artística. É conhecida, por exemplo, a observação do músico Debussy, segundo a qual se inspirou na música javanesa e nas suas escalas musicais exóticas para criar as suas próprias composições. O chamado primitivismo, enquanto categoria estética do modernismo, tornava-se dominante em todas as formas de expressão, como é o caso da pintura de Gauguin, nomeadamente a pintura que ele faz na zona da Oceania, ou a dança de Nijinsky, no fundo realizando essa síntese maravilhosa entre a arte russa e a arte ocidental. A globalização dava os seus primeiros passos. Isso permitia um olhar transversal à arte, para lá das identificações artísticas. E assim Clive Bell poderá dizer em arte, e ele, como é provavelmente o seu texto mais famoso, mais conhecido, que qualidade é comum a Santa Sofia e aos vitrais de Chartres, às culturas mexicanas, a uma taça persa, a tapetes chineses, aos frescos de Giotto em Pádua, às obras-primas de Poussin, de Piero La Francesca e de Cézanne, apenas uma resposta parece possível, de forma significante. Em cada, linhas e cores combinadas de um certo modo, certas formas e relações de formas suscitam as nossas emoções estéticas. Pouco importa neste momento o valor da hipótese de Bell sobre a forma significante. O que se deve sublinhar, desde já, é o surgimento das condições que permitem que se possa olhar para as obras de arte de diferentes culturas como um todo. A ideia de um denominador comum à arte tornava-se não só credível, como desejada. Não se segue, no entanto, daqui a ideia de que a criação artística seja independente da cultura que a fez nascer. Os primeiros passos na criação de uma civilização mundial é que criaram a ilusão de que tal era possível, mas também permitiram a possibilidade de uma reflexão filosófica em torno do denominador comum da arte, da unidade da arte, para lá das diferenças culturais. A raiz cultural da arte não inviabiliza, antes exige um estudo comparatista sobre a experiência da arte. Neste âmbito, a investigação mais interessante foi feita pelo filósofo e antropólogo, pelo menos que eu conheço, americano, chamado Richard Anderson, no seu livro As Irmãs de Calliope, um estudo comparativo de filosofia da arte. Calliope, que em grego significa literalmente a da bela voz, é a primeira das musas e está associada à poesia épica de Homero. Com esta referência, Anderson quis, por antonomasia, simbolizar a arte no Ocidente. As irmãs de Calliope são naturalmente as diferentes visões de arte noutras culturas que não a do Ocidente. Cynthia Freeland, um dos nomes mais conceituados da estética filosófica contemporânea, sintetiza o projeto de Anderson do seguinte modo: será que as culturas que existem no mundo partilham um conceito de arte? No seu livro As Irmãs de Calliope, um estudo de arte em 11 culturas mundiais, Richard Anderson, um antropólogo especializado em arte ou etnoesteticista, defende que nós podemos encontrar algo semelhante à arte em todas as culturas. Algumas coisas são apreciadas pela sua beleza, pela sua forma sensível, assim como pela técnica de criação, e são valorizadas em termos não lucrativos. Como é evidente, não é este o momento para mostrar os matizes e cambiantes que envolvem as diferentes concepções de arte. Seja a visão estética que, por exemplo, os San ou os Yoruba em África podem ter de arte, dos navarros na América, dos aborígenes da Austrália ou das culturas tradicionais da Índia e do Japão. Nem muito menos para discutir a metodologia seguida por este autor, por este filósofo e antropólogo, tanto na escolha como na análise das culturas referidas. O facto de algumas delas não possuírem um conceito explícito de arte não significa que não o tenham implícito. Quanto muito pode ser revelador o facto de não sentir a necessidade de o explicitar. Importante considerar a proposta de Anderson sobre a natureza da arte. Arte é, nas palavras do autor, e cito o autor, sentido culturalmente relevante, habilitosamente codificado no médio sensorial e que nos afeta. Eu repito, sentido culturalmente relevante, habilitosamente codificado no médium sensível e que nos afeta. Julgo que estamos em face de uma boa definição de arte e que tem a estranha particularidade de unificar concepções contemporâneas de arte, como por exemplo aquela que é defendida por Dante, e aquelas que nos foram sugeridas pelo romantismo alemão. Dante diz-nos já que a arte é sentido encarnado. Essa é uma das últimas definições que ele nos apresenta na sua obra What Art Is, o que a arte é. Do mesmo modo que os românticos alemães nos falarão da arte como símbolo, mas importa referir que em alemão o termo símbolo, nomeadamente neste contexto romântico, é sobretudo a palavra Sinnbild,
que expressa sobretudo a identidade ou a união que se dá, no fundo, entre a imagem e o sentido. Ou seja, trata-se, no fundo, de pensar a arte como símbolo, ou seja, pensar a arte como sentido sensível. Podemos, neste momento conclusivo da nossa comunicação, sistematizar a hipótese que usamos propor. Algo é arte se a transmissão de uma significação, seja ela representativa ou emotiva, pouco importa, for realizada através de um médio sensível. Nem toda a sensibilidade será arte, na medida em que, como Kant sublinhou, para que o datum sensível, para que os dados sensoriais possam ter valor estético, precisam de se oferecer de uma forma, cuja matriz é das palavras de Kant, certamente alguns conhecem, finalidade sem fim, conceito que não vou analisar agora, mas que de algum modo é muito semelhante àquele que Bell formulou em termos de forma significante. Mas a forma sensível não é, por si só, condição suficiente para que se possa falar de arte. A arte está evada, contaminada, no bom sentido da palavra, de significações. Não se trata assim de uma significação logicamente dominada, mas antes, como mais uma vez Kant esclarece, sem dúvida através da sua forma rebuscada, da sua escrita, por vezes, de um conceito indeterminado ao entendimento. Esta é a expressão de Kant, um conceito indeterminado ao entendimento. Pois se houvesse um conceito determinado, é evidente que existiria um conhecimento. O que é que Kant quer dizer? Quer dizer simplesmente, quando nós estamos em face de uma obra de arte, por exemplo, em termos de um poema, nós não podemos dizer imediatamente qual é o sentido preciso e determinado desse mesmo poema, sob pena de transformarmos aquele poema meramente num ato de conhecimento. Aquilo que nós encontramos num poema é um apelo para que nós interpretemos, no fundo, várias possibilidades, várias significações que ele em si mesmo nos abre. Logo, não existe um conceito indeterminado da nossa atividade intelectiva quando estamos em face, no fundo, da própria expressão sensorial. Uma obra de arte, como sublinha Danto, é uma dádiva à interpretação. O que supõe que os múltiplos sentidos associados a uma obra são apenas esboços de significação que apenas através da expressão sensível se tornam adequados e inteligíveis. E, como tal, nunca teremos um acesso direto a uma significação artística que não seja através da própria experiência sensorial, da própria experiência sensível. O facto de se falar de um médium sensível não significa que este seja um meio ou um instrumento de apresentação de uma ideia. Pelo contrário, frequentemente é através do médium sensível que a significação brota, aparece e eclode. A obra pode propiciar várias funções, como, por exemplo, suscitar a emoção estética, é a tese de Bell, ou clarificar as nossas emoções, é a tese de Collingwood, e deste modo constituir um processo genuíno de autoconhecimento. O reconhecimento de algo como sendo obra de arte implica vertentes institucionais, a história da arte, a análise cultural, mas a arte não é apenas um produto das diferentes instituições culturais associadas ao mundo da arte. A arte implica imaginação, o que significa que o seu estatuto ontológico é antes aquilo que podemos designar como aparência, e não tanto o de presença real. Longe de ser um déficit, esta afirmação da aparência como traço característico da obra de arte, é antes, diria, uma forma de expressão de força. Como dirá Picasso, a arte é a mentira que nos permite realizar a verdade. Ou como nos diz Pessoa, num poema bem conhecido, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor que de veras sente. Sem esta força desta mentira, desta ficção, deste fingimento, desta aparência inerente à arte, não nos seria evidente a ideia de que nem tudo é uma obra de arte, mas tudo pode ser, eventualmente, desde que seja artística ou simbolicamente perspectivada. Muito obrigado. Muito obrigado. Há tempo ainda para umas breves questões que queiram colocar. Não sei se é já um quebranto, se é a unidade da arte que vai dar, se trata da reconstituição dos fragmentos. Bom, então, resta-me agradecer. Há uma pergunta. Posso? Por favor. O microfone. Queria só pedir ao Sr. Carlos João, já agora, já que não há perguntas, para dizer mais uma ou duas coisas sobre essa ideia absolutamente sugestiva, que a arte está mais na aparência, ou é mais uma aparência e não tanto uma presença real. Porque é que essa... Queria só que explicitasse um pouco mais. Eu julgo que essa noção encontra-se presente em... Nos lemos de dois autores. Uma é uma filósofa americana, de origem alemã, Susan Langer, que eu falei, aliás, na segunda edição deste mesmo colóquio,
E a outra é claramente Dante. Dante tem claramente a noção de que a experiência artística é uma experiência de aparência, no sentido que não é do domínio da realidade, é antes do domínio de uma... O que é que ele quer dizer com isto? É do domínio, no fundo, da capacidade que a mente humana tem de simbolicamente se distanciar do real e, deste modo, criar as possibilidades de poder observar essa mesma experiência. O que significa que estamos em face, por exemplo, de uma vertente que não tem uma vertente ontológica característica, distintiva, mas é antes essa capacidade, no fundo, de poder olhar para a realidade, criar uma lente que nos permita, no fundo, perceber a experiência. Nós podemos encontrar, por exemplo, um paralelismo com a noção de linguagem. A linguagem é também uma forma simbólica de nos permitir distanciar em relação aos objetos e de nos permitir falar sobre eles. É evidente que podemos dizer que tem uma certa realidade, uma quase realidade, mas essa realidade é do domínio, se quisermos, da imaginação, do domínio da ficção. Só que essa imaginação e essa ficção é a condição, diria, indispensável, sob pena de não conseguirmos falar absolutamente sobre nada. E do mesmo modo, isto em termos de linguagem, do mesmo modo nós podemos dizer que em termos da própria experiência artística, da expressão artística, ela é precisamente esta capacidade fabulosa de poder, no fundo, configurar o próprio mundo, sem que seja, no fundo, uma entidade, uma determinada realidade do mundo. Eu podia desenvolver, mas penso que não estou. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela comunicação. E agora haverá um intervalo de 15 minutos e depois os trabalhos.